Hoje vamos falar de um alimento muito importante em nossa culinária, o feijão. Ele é saboroso, nutritivo e versátil no preparo. Então saiba mais sobre este alimento que desempenha um importante papel em nossa alimentação. É agora, no Saúde em Prática. E para falar sobre feijão, recebemos aqui a Norca Beatriz Barrueto Gonzalez, que é nutricionista e professora do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Doutora Norca, muito obrigada pela sua presença aqui novamente no Saúde em Prática. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina, é um prazer em recebê-la. E o bom é que a doutora Norca sempre vem falar sobre coisas gostosas, né? Já fizemos um programa sobre café e agora vamos falar sobre feijão, né? Pois não. Então vamos lá. Bom, você pesquisa feijões já há algum tempo. O que te levou a pesquisar essa leguminosa? O feijão é o prato querido do brasileiro, né? Então, está na mesa de todos, tem preço acessível. E a literatura científica tinha vários estudos já, desde qualidade de preparo, tipo de sementes que melhor, né, dá sabor, caldo. E com relação a aspectos nutricionais, se sabia muito das proteínas do feijão, do ferro, mas tinha pouca coisa relacionada com estudos com os outros minerais, né? E por curiosidade minha, eu quis levantar esses minerais que eram pouco estudados até uns anos atrás e ver como que eles eram absorvidos no organismo, porque o feijão ele é muito nutritivo. E será que esses nutrientes serão totalmente aproveitados? Daí partiu o meu interesse para a pesquisa. Que legal. Bom, agora quais os principais benefícios em se incluir o feijão no nosso cardápio diário? Tem vários. O feijão, ele é rico em proteínas, né? Embora não sejam as proteínas completas como a da carne, do leite, do queijo, né? São proteínas também bastante aproveitadas pelo organismo quando associadas com um cereal. Então, aquela combinação arroz e feijão, né, acaba sendo tão benéfica quanto o consumo de carne. Ou seja, eu posso tirar até a carne do meu cardápio e continuar me nutrindo. O teor de ferro presente no feijão ele é alto, embora a absorção desse ferro pelo nosso organismo não seja tão alto assim, porque existem outros fatores que interrompem essa absorção. Fibras, fitatos, alguns polifenóis, que são substâncias presentes nesses grãos, mas mesmo assim ele colabora para a redução de anemia, principalmente na primeira infância, em crianças, né? É rico em fibras. Que legal. Então, melhora até a pele. É rico em amido, um tipo de açúcar mais complexo que a gente chama, porque ele não tem uma absorção imediata, rápida. Então, esse amido ele vai sendo absorvido aos poucos e pessoas que precisam fazer controle glicêmico, como diabéticos, então é importante que ele seja incluído na dieta. E é delicioso. E é muito bom. Com certeza. Né? Bom, e o que não falta são pratos também feitos com o feijão, né? Salada, tutu de feijão, sopa, feijoada, dobradinha. E sobremesas. Sobremesas também, né? Inclusive tem aquelas japonesas, né? Exatamente. Que são muito tradicionais. O feijão é um alimento definitivamente versátil, né? Bastante. Ele tem cores, sabores, ele fica muito saboroso no preparo simples de casa, né? Então, ele pode colaborar com aspectos nutricionais e sensoriais também. Que legal. Bom, a nossa equipe de produção foi às ruas para saber da relação das pessoas com o feijão. Será que o feijão reina na maioria das mesas? Vamos conferir. Eu não dispenso feijão no almoço, viu? O meu feijão não é o feijão preto, nem o branco, é o mulatinho, é o normal que a gente come mesmo. Acho ele meio indigesto às vezes, sabe? E então eu não como sempre, mas eu gosto. Aprendi a alimentar com feijão, que meus pais, eu morava na fazenda, tudo. Então ali era arroz e feijão, era a comida base. E isso aí eu nunca deixei. Hoje, em casa, praticamente quem gosta de feijão só eu. Eu gosto muito de feijão. Feijão, tudo ligado ao feijão. Tutu de feijão,
virado de feijão, feijão com arroz e salada, é muito bom. A minha relação com o feijão hoje inexiste, não como feijão, não curto muito. Eu acho que pesa, não é legal, não me faz bem, não é uma digestão legal, então eu evito mesmo. Bom, eu já faço parte do time daquelas que não fica sem feijão. Pode até não ter arroz, vai feijão com farinha. Adoro. Mas pegando aí uma carona nessa última, nesse último depoimento aí, né, nesse último comentário, ela já não gosta muito de feijão. É impressão ou as pessoas têm perdido um pouco o hábito da duplinha ali, o arroz-feijão? O feijão tem ficado um pouquinho de lado ali na mesa? Na preferência dos mais jovens, está realmente sendo perdida esse interesse, né? Mas porque a indústria alimentícia, os fast food, estão ganhando mais espaço. E, em contrapartida, né, o feijão perdendo o hábito à mesa, você tem um problema de colesterol, aumento do açúcar no sangue, todos os malefícios que uma alimentação desregulada traz. E o feijão, como ele é um prato, né, essencial na nossa mesa, ele ajuda a evitar essas doenças. Então, realmente existe, sim, uma perda de saúde quando a gente deixa de consumir. Algumas pessoas alegam que sentem intolerância, flatulência, incômodo gástrico. Depende do tipo de feijão. Sim. Alguns concentram, né, mais fibras, outros mais açúcares que o nosso organismo não aproveita, não usa, mas as nossas bactérias boas que ficam no intestino aproveitam muito bem, então realmente produzem mais gases e as pessoas se sentem um pouco incomodadas. Mas esse efeito tem que ser assim, a pessoa, para ter o benefício, ela tem que consumir todo dia, mas em pequenas quantidades, não precisa realmente ser um prato de feijão tão exagerado. E aí, aos poucos, o organismo vai se adaptando a esses componentes e os efeitos, né, negativos que são relatados hoje com relação a não gostar porque faz mal, acabam sendo, né, superados. Que legal. Agora, o consumo de feijão varia de acordo com a região do país também, professora? Varia. O Brasil, em nível mundial, ele é um dos que mais variedades de feijões tem, né? Nós temos feijão de corda, pretinho, mulatinho e outros. Quando eu fiz o meu estudo, o levantamento principal foi pelas variedades mais consumidas. Daí eu descobri que cada região tem a sua característica, né? Então, tem a preferência do feijão preto na região norte, o feijão de corda no nordeste. Aqui mesmo no sudeste, nós temos o carioca em São Paulo e também em Belo Horizonte também, mas Minas Gerais, né, no estado. E no Rio de Janeiro, mais o preto. E eu acho engraçado que aqui a gente chama de feijão carioca, que é o feijão clarinho, né? E lá os cariocas consomem o feijão preto, né? E uma curiosidade é que o nosso feijão carioca, ele foi desenvolvido, né, veio, né, de cultivares estudados em Campinas, né, pelo Instituto Agronômico de Campinas, onde os pesquisadores conseguiram, por, né, combinações genéticas de plantas, obter esse grãozinho marrom com esses rajadinhos, né? E a ideia do carioca nada mais é do que de um porquinho, né, uma raça de porquinho que chama carioca, porque ele é marronzinho e tem essas mesmas listras. Ai, que legal! Então, daí que veio o apelido do carioca, né? E a gente gosta bastante, é um feijão bem saboroso. Então, dependendo da região, é realmente muito da produção. Tem feijões que se adaptam a diferentes tipos de clima, chuvoso, seco, então varia, bem variado. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, feijão e dieta combinam? Então, continue aí com a gente. Bom, Saúde em Prática está de volta e hoje falando de um alimento típico da nossa culinária, o feijão. E aqui conosco está a doutora Norca Beatriz Barrueto Gonzalez, que é nutricionista e professora do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Doutora Norca, sempre que a gente fala do feijão, a gente lembra logo de cara do ferro, né? Agora, além dele, quais os outros nutrientes que tem no feijão? A gente até comentou alguns no primeiro bloco já, né? Dentro dos mais importantes micronutrientes, né?
porque todos já sabemos, é rico em proteínas, tem amidos, fibras, mas dos micronutrientes, nós vamos encontrar o ferro, cálcio, magnésio, zinco, cobre. Nossa! E vitaminas também, né? Vitaminas principalmente do complexo B. E o que é um dado interessante é que na nossa alimentação, essas vitaminas do complexo B que auxiliam a evitar doenças, principalmente relacionadas com o sistema nervoso, doenças musculares, doenças de pele. A principal fonte são as leguminosas, feijão. Entre elas o feijão. Feijão. Que legal. Bom, para melhorar a absorção do ferro, por exemplo, é recomendado consumir o feijão com alguma fonte de vitamina C, por exemplo? Isso pode ajudar? O ferro presente nos vegetais, aí entram leguminosas, cereais, hortaliças, todos. Ele não é um ferro tão biodisponível quanto o ferro que está presente na carne. Então, ele precisa de estimuladores de absorção. Então, quando nós associamos ao nosso prato, né, um suco de laranja, de acerola, de caju, ou um tempero com suco de limão na salada, nós estamos potencializando a absorção do ferro, não só do feijão, como o ferro que está no arroz, que está nas verduras, que está nas hortaliças em geral. Então, é válido, é necessário, principalmente para a criançada. Que legal. Uma prática muito comum que a gente via dos antigos, que eu me lembro até dessas histórias de quando eu era pequenininha, é que os antigos costumavam, ou dizia que era bom cozinhar o feijão ali com um prego dentro, como se isso fosse liberar mais ferro ali para o feijão. Isso é mito? É verdade? Então, a questão do prego de ferro, antigamente tinha, né, prego de ferro, hoje a gente já não acha mais. Mas era que nem cozinhar em panela de ferro. O ferro que vem tanto do prego, que não é saudável, nem o ferro que está presente nas panelas, embora ele migre muito desse, não só o ferro, outros minerais podem migrar também para o alimento, mas a absorção dele é baixa, porque ele precisa desse outro coadjuvante. Então, quando a gente fala... também não é um ferro muito bom, assim? É que não é só o ferro, é que vai entrar outros minerais que para a saúde podem ser prejudiciais, né? Cromo, chumbo, né? Dependendo do material. Não é uma liga pura de ferro, né? Então, não é saudável, a gente evita. Bom, a gente vai conferir agora a segunda parte da nossa enquete sobre o feijão. E você gosta de feijão? Come todos os dias? Qual será o seu tipo preferido? Vamos ver. Eu fico 2 dias sem comer feijão, mas depois eu tenho que fazer, porque comer arroz branco não dá, não. Como todos os dias e sinto falta quando não como, porque como eu não como carne, o arroz e o feijão se tornam um prato completo. Não fico sem, não. Eu gosto muito de feijão. Como feijão todos os dias. E quando não tem feijão, para mim não está completo, né? Então eu gosto muito do feijão. Eu adoro feijão, como basicamente todo dia. E sempre fui educado a comer feijão. Faz parte, arroz e feijão é o prato completo da gente, né? O dia que não tem, a gente sente falta. Lógico que tem dias que uma massa vai bem, tudo, mas nada como arroz e feijão. Temos o hábito de, pelo menos 3 vezes por semana, de consumir, né, em casa, né? Gosto muito, muito de feijão, mas no momento não estou comendo feijão, porque eu estou numa dieta rigorosa. Agora, doutora Norca, isso que a Andréia, esse último depoimento que ela comentou sobre a dieta, é a dúvida de muita gente. O feijão e a dieta combinam ou ele é um alimento calórico? O que torna o feijão calórico é o complemento, né? Então... Vai fazer um feijão gordo, com linguicinha, bacon. Aquela velha história, aquela feijoada, um cafezinho sem açúcar, não combina, tem que ser outros complementos, né? Mas, olha, o feijão, em vários estudos, ele é interessante ser incluído mesmo em dietas, e que as pessoas entendem como dieta, deixar de comer, não só os doces, refrigerantes, que realmente não são necessários na dieta do dia a dia, mas na nossa alimentação. E o feijão, uma vez que ele é retirado do prato, você vai ter que compensar com outro alimento. Aí você vai na massa,
Teu corpo vai precisar de outro alimento para compensar as calorias que você está reduzindo. E, com isso, você não vai ter o efeito tão desejado. Como o feijão é rico em fibras, as fibras ajudam a manter a saciedade. Então, você não sente necessidade de uma refeição maior logo mais. Então, é importante manter. O que vai fazer com que a pessoa perca peso dentro, né, do seu estilo de vida é a atividade física, regular gulosseimas, né, e outros alimentos mais calóricos. Né? Legal. Agora, no bloco anterior, a gente ouviu em um dos depoimentos falando sobre o desconforto que sentia após comer o feijão. Aí a professora até explicou pra gente que comendo aos poucos, né, o organismo vai se adaptar. Amassar, por exemplo, o feijão pode ajudar nesse processo de digestão ou não é o que vai mudar? Não, o que causa esse desconforto, essa produção de gases é a presença das fibras do feijão, mas não é todo tipo de fibra, é uma específica que a gente chama de oligosacarídeos da família dos rafinóceos. Em curtas palavras, o feijão e a soja são muito ricos. A gente não encontra fácil esses carboidratos em outros alimentos. E uma forma da gente reduzir esse desconforto é deixar o feijão de molho antes de cozinhar. Então, aquela prática de deixar, né, o feijão de um dia para o outro, né, e não cozinhar nessa água onde ele ficou de molho, ele troca essa água para cozinhar, então ele vai cozinhar mais rápido, parte desses carboidratos vão ficar nessa água que ele ficou de molho, então eles não vão ser absorvidos, não vão ser ingeridos, absorvidos eles não são. E assim você reduz, né, os efeitos de flatulência. Que legal. Agora, quem não gosta de feijão, por exemplo, pode substituí-lo por quais alimentos? Bom, dentro da própria família de leguminosas. Então, nós temos opções do grão de bico, da lentilha, da soja também, ervilhas, né? Temos favas, só que, embora são da mesma família, os nutrientes são diferentes. Então, tem uns que vão ter mais amido do que proteína, né? Outros vão ter mais gordura do que proteína. Então, o importante é assim, fazer uma substituição inteligente. Né? Trabalhar junto com o nutricionista é muito importante, porque ela que vai te dizer quanto de cada alimento você pode colocar no seu prato para não ultrapassar as calorias que você precisa para fazer uma alimentação mais saudável e balanceada. Sim, que legal. Bom, agora nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre variedade de feijão. Tem também a volta do quadro De Olho na Alimentação com um especial sobre minerais. Então, daqui a pouco. Saúde em Prática está de volta hoje falando de um dos carros-chefe das nossas refeições, o feijão. E aqui conosco está a Norca Beatriz Barrueto Gonzalez, que é nutricionista e professora do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Agora, antes de prosseguir, você vai conferir o De Olho na Alimentação, que está de volta com uma série especial sobre os minerais. E neste primeiro episódio é hora de ficarmos ligados no ferro e no cálcio. Então, roda aí! A deficiência de ferro no organismo, além da anemia, pode causar muito cansaço, sono, aquela sensação de preguiça, mal-estar, corpo cansado. O ferro é encontrado principalmente na carne vermelha, como nesse programa vocês puderam observar, foi bem falado sobre o feijão, beterraba, brócolis, a couve, tá? E o mais importante do ferro é sempre nos preocuparmos, após a ingestão desses alimentos, consumirmos também um alimento rico em vitamina C, como a laranja, por exemplo, de sobremesa após a refeição. Ela ajuda na absorção intestinal do ferro. A importância do cálcio no nosso organismo é principalmente a formação e manutenção da nossa massa óssea e também da contração muscular. Quando falta o cálcio, principalmente na nossa corrente sanguínea, ou por uma má alimentação ou problemas hormonais, o corpo ele tende a tirar o cálcio dos ossos para trazer para dentro da corrente sanguínea. E desta forma, aos poucos vai aparecendo a famosa osteopenia ou osteoporose. As principais fontes de cálcio são a couve, o brócolis, os leites e derivados, que são bem conhecidos também. Eles vêm como uma fonte importante na alimentação diária.
As vitaminas e minerais, quando uma alimentação é saudável e bem equilibrada, dificilmente precisamos de uma suplementação. Porém, existem algumas doenças que causam a debilitação desses minerais. Aí, com a ajuda de exames médicos, exames bioquímicos ou exames clínicos, onde o médico ou o nutricionista vão poder observar, aí sim é indicado com orientação a suplementação. O excesso das vitaminas e dos minerais causam sim prejuízo à nossa saúde. Cada vitamina e cada mineral causam um tipo de prejuízo. Então o que é importante nunca é consumir muito de um alimento só. Por isso que a variedade alimentar é tão importante, para que possamos ter um pouco de tudo e assim não nos falte nada e não nos sobre nada também. Bom, Norca, retomando então o tema de hoje, como é que você avalia a qualidade dos feijões que a gente consome hoje em dia? Bom, o Brasil é pioneiro em muita pesquisa com feijão. A Embrapa, ela tem um centro de pesquisas, que é o Senargem, que fica em Brasília, que faz muita parceria com universidades, das quais a Unesp, né, também faz parte. Legal. E eles desenvolvem todos os anos diversas variedades, variedades dentro das cultivares. Então, por exemplo, o cultivar carioca, né, pérola, diamante, né, são os nomes. E essas variedades cada vez mais têm chegado à mesa do consumidor mais saborosas. Então, elas cozinham mais rápido, são mais nutritivas, têm melhor sabor. Então, realmente, em pesquisa, o feijão, ele é carro-chefe para nós da área de nutrição mesmo. Então, sim. Agora, o melhoramento genético dos grãos, ele pode garantir um produto ainda mais nutritivo? Garante. Essa é a função, ou seja, eles tentam desenvolver plantas que resistam a doenças, que se adaptem melhor a climas ou de excesso de água, excesso de seca, mas com certeza a qualidade nutritiva é sempre pioneira, né? Recentemente eu estive envolvida num projeto da Embrapa também com feijão transgênico, o primeiro no mundo, né, desenvolvido com a finalidade de ele ser resistente a uma doença clássica do feijão, que é um vírus dourado, mosaico dourado. Ele mata o pé, né? É um vírus transmitido por uma mosca. Essa mosca, ela põe os ovos, a planta passa esse vírus, né, para essa planta, e essa planta começa a falhar na produção, cai, perda de colheita. Então, com esse novo feijão, essa nova variedade transgênica, ela consegue resistir melhor ao campo, tem alta produtividade e evita a química, que é justamente o excesso de veneno para você conter essa mosca, né? Que infelizmente hoje a lavoura tradicional precisa, senão a produção acaba sendo muito limitada e aí fica mais caro, né, na nossa mesa esse alimento. Que legal, um resultado positivo, né? Positivo. Agora, quais as espécies mais nutritivas? Muitos dizem que é o preto, isso é verdade? O preto é muito rico em fibras, e é um tipo de fibra que chamamos de pectina. A pectina, ela é uma fibra que melhora a absorção de minerais, diminui a absorção de açúcar. Então, por exemplo, né, pessoas que precisam controlar os picos glicêmicos, como é o caso do diabetes, é importante incluir esse alimento. Se vamos pensar em proteína, é o feijão jalo. É um feijão, ele é um grãozinho maior, uma tonalidade levemente cremosa para um verde água. Ele é muito rico em proteína e ferro também. Se vamos pensar em cálcio, magnésio, zinco, aí nós encontramos em todos. Além desses minerais, os feijões, e aí todos eles variam de cor. Nós vamos ter branco, preto, marrom, verde, roxo, pintado. Isso se deve às características da casca, da sua genética, concentrar antocianinas. O que seria isso? Compostos fenólicos antioxidantes. Então, quando nós consumimos feijão preto, por exemplo, além dos benefícios das suas fibras, das suas proteínas, estamos consumindo antioxidantes naturais, que o nosso corpo não produz, mas precisa ser ingerido. Evitamos com isso o envelhecimento precoce. Então, quanto mais colorido for o feijão, mais nutritivo com relação a essas substâncias fenólicas ele é. Que legal! Bom, para a gente finalizar agora, então, tem algumas dicas de como preparar um feijão e aproveitar ao máximo os seus benefícios, Norca? O feijão, para ser bom de prato, bom na panela, tem que ser feijão novo. E o arroz tem que ser o arroz velho. É mesmo? Porque quando o arroz é novo, ele empapa.
Então, quantas vezes a gente erra na mão e fala, puxa vida, meu arroz ficou papado, usando a mesma quantidade de água, porque foi um arroz que não ficou devidamente, né, antes de ser comercializado em descanso. Bom, isso no arroz. É que a gente sempre fala arroz com feijão, né? Sim. No caso do feijão, quanto mais novo for o feijão, mais nutritivo, mais fácil ele fica na panela. Só que nos rótulos, eles falam que a sua validade, ele não diz quando foi feito. Sim. Então, quanto mais próximo da validade for, significa que ele já está mais velho. Sim. Se o feijão carioca, que ele tem uma cor creme, clarinho, ele ficar mais para um marronzinho, já está velho, você não vai conseguir com que ele fique saboroso. E ele demora mais para ficar pronto. Então, o ideal é feijão novo. Depois você deixa de molho, troca essa água. Tem pessoas que não precisam trocar, porque já se acostumou, o corpo dela já se acostumou. Então, pode utilizar essa mesma água complementar. Qual a quantidade de água que a gente recomenda? Sempre uma de feijão, 2 de água. Se vai fazer na panela de pressão, o cuidado é de não encher demais a panela de pressão, né? Então, isso é uma dica que a gente sempre fala para os iniciantes. E não colocar nenhum tempero. Cozinhar só com água. Depois de pronto, aí sim você pode refogar cebola, alho, enfim. O cuidado é não exagerar na quantidade de óleo. Nem de sal. Nem né, nas carnes que você quer, né, colocar. Né, bacon, por exemplo, enfim. Depois disso, uma vez feitos esses temperos, refogados, você adiciona da apura e para soltar mais cremosidade, você pode até amassar alguns grãos, não todos, na panela e dar mais uma leve fervida e já está pronto. O feijão é muito simples de fazer, então ele é realmente muito versátil. E as variações com farinha, né, com arroz, com outros temperos, enfim, macarrão, é muito saboroso também. Que legal. Bom, já estamos encerrando aqui nosso programa, Norca. Foi um prazer recebê-la aqui novamente. Trouxe um monte de informações novas e deliciosas aí. Então, acho que todo mundo vai consumir ainda com mais gosto esse feijãozinho nosso de cada dia. Obrigada pela sua presença aqui, Obrigada viu? a vocês. Bom, e você aí de casa perdeu algum programa? Então, acesse o nosso site. Lá você encontra todos os programas já exibidos aqui na TV Unesp. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!